Olá, como vai? Tudo bem? Enquanto estou gravando esse vídeo hoje, a Câmara dos Deputados lá em Brasília já recebeu mais de 30 pedidos de impeachment do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Na saída de Bolsonaro, quem assume é o vice, que é o general Hamilton Mourão. Por falar nisso, você sabe quantos vice-presidentes já assumiram a presidência do Brasil durante todo o período republicano? Sabe não? Então, venha comigo. O Brasil teve 38 presidentes, incluindo o atual. Desses 38, 10 vices já assumiram a presidência da República. Isso mesmo. Em termos de comparação, a gente pode ver os Estados Unidos, que já está no 45º presidente, e apenas 8 vices assumiram lá. Aqui, com apenas 38, já vai em 10 vices que vai assumir na presidência. Então, não é um número que deve ser descartado. Mas, afinal de contas, quem foram esses 10 vice-presidentes que assumiram o cargo máximo da República no Brasil? Vamos comigo? Começando pelo primeiro, na ordem cronológica. Número 1. O número 1 foi o Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele era vice-presidente da República. Quem era o presidente na outro marechal, que era o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele mesmo que proclamou a República no Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele teve uma série de crises, tentou decretar estado de sítio, fechar o Congresso, e ele sofreu ali a chamada primeira revolta da Armada, quando navios da Marinha, lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e disseram, olha, ou o senhor renuncia, ou então a gente vai bombardear. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia ao cargo e toma a presidência o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que ficou conhecido como Marechal de Ferro. Certa vez, quando perguntaram a Floriano Peixoto, olha, presidente, tem um grupo de oposição aí que quer falar com o senhor. E Floriano Peixoto teria dito, se eles vierem aqui, eles vão ser recebidos a bala. Então, era assim o chamado Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, o primeiro vice a assumir a presidência da República. No número 2 da nossa lista, o segundo vice-presidente a assumir o posto máximo da República foi justamente Afonso Pena. Afonso Pena, na verdade, ele foi vice do vice, porque o presidente da época era o Rodrigues Alves, e o vice de Rodrigues Alves era Francisco Silviano de Almeida. Francisco Silviano de Almeida faleceu em 1902. Assim, o Afonso Pena ele foi convidado, ele era senador por Minas Gerais, e ele foi convidado para ser o vice-presidente da República no lugar do Francisco Silviano. Anos depois, em 1906, o Rodrigues Alves ele vai falecer, e aí sim Afonso Pena, que era o vice, ele foi convocado, ele assumiu, aliás, naturalmente, a presidência da República. Então veja que caso curioso Afonso Pena, né? O vice do vice que assumiu a presidência aí. O vice de número 3 é o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, ele havia sido vice-presidente de Afonso Pena. Afonso Pena, ele se candidatou à presidência posteriormente e acabou vencendo as eleições. Mas, com o falecimento de Afonso Pena, foi Nilo Peçanha quem assumiu o cargo ali. Nilo Peçanha, ele acabou se candidatando outras vezes à presidência da República, mas não venceu nenhuma. Ele perdeu 2 vezes contra o seu adversário Arthur Bernardes. E hoje, o Nilo Peçanha é o patrono da educação profissional e tecnológica do Brasil. Vice-presidente de número 4. O vice-presidente número 4 é Venceslau Braz, que a gente vai dar o destaque para ele aqui. Venceslau Braz, ele não foi um vice que tomou no lugar do presidente, não. O Venceslau Braz, ele era vice do Marechal Hermes da Fonseca. E o governo do Marechal Hermes da Fonseca foi um tanto quanto conturbado. Apesar dele ter terminado o mandato, foi muito perturbado o mandato dele. Então lá a gente tem uma série de circunstâncias, como por exemplo,
O presidente Hermes da Fonseca, ele fez várias intervenções nos estados, colocando pessoas da confiança dele, principalmente militares nos estados. Ele também enfrentou uma guerra no Ceará, que foi comandada pelo padre Cícero, que a gente vai fazer um vídeo depois sobre isso. Ele também enfrentou a revolta da Chibata e a guerra do Contestado. Pois é, tudo isso no governo de Hermes da Fonseca. E ele acabou se desgastando muito no poder. Então, quando foi na eleição seguinte, o seu vice, agora sim, o Venceslau Braz vai se candidatar e vai vencer as eleições. O Venceslau Braz, apesar de ter sido um vice que se destacou e venceu as eleições, mas ele não teve vida fácil também não, porque ele enfrentou ali, por exemplo, o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial através dele, porque navios brasileiros haviam sido bombardeados por navios alemães, e ele foi quem assinou o decreto declarando guerra contra os alemães e fazendo com que o Brasil entrasse na Primeira Guerra Mundial. Ele também acabou com a Guerra do Contestado, aquela que se iniciou lá no governo de Hermes da Fonseca. Ele enfrentou a Greve Geral de 1917, né? Mas também o governo de Venceslau Braz deixou uma grande marca aqui, que foi o primeiro Código Civil brasileiro. Número 5. O vice-presidente de número 5, que assumiu o cargo máximo aqui no Brasil, foi o Delfim Moreira, em 1918. Delfim Moreira, ele era vice-presidente de Rodrigues Alves. Rodrigues Alves acabou falecendo por causa da gripe espanhola, que foi uma grande pandemia que aconteceu no início do século XX. O Delfim Moreira, por sinal, ele era primo de Venceslau Braz, aquele outro vice anterior que nós falamos. Então, o Delfim Moreira assumiu ali, mas por um período apenas de 9 meses. Por quê? A Constituição do Brasil previa na época que quando um presidente da República ele falecia antes dos 2 anos de mandato, automaticamente o vice não poderia assumir, teria que ser feitas novas eleições. Então, o Delfim Moreira ele ficou ali por 9 meses até que fossem convocadas novas eleições e elegessem um novo presidente do Brasil. Vice-presidente do número 6. É o Café Filho. Café Filho, ele era vice de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, como bem sabemos, ele suicidou-se em 24 de agosto de 1954. A partir desse momento, Café Filho, ele assume a presidência do Brasil. Mas é um período muito conturbado da história brasileira, porque os militares já estavam articulando um golpe ali contra Getúlio Vargas, mas só que com o suicídio de Getúlio Vargas acabou não ocorrendo esse golpe e o Café Filho assume. É uma crise política e econômica muito grande. Essa crise econômica ela se deu porque Getúlio Vargas, uma das últimas medidas dele foi justamente aumentar em 100% os salários dos trabalhadores, gerando assim um grande prejuízo para os cofres públicos. Então a turbulência financeira era muito grande. Café Filho, ele acabou adoecendo nesse período aí, né? Faltava pouco menos de um ano para as eleições que dariam a vitória para Juscelino Kubitschek. Então ele acabou adoecendo e quem ficou no lugar dele foi o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Carlos Luiz. Depois o Café Filho disse, olha, tô bom, tô curado, tá tudo ok. Então ele tentou voltar para a presidência, mas os militares que estavam se articulando naquele período disseram não. Café Filho não assume mais a presidência. Então, no lugar do presidente da Câmara, que é Carlos Luiz, que está assumindo a presidência do Brasil, quem vai assumir o presidente do Senado? Agora sim, o Nereu Ramos. Vice-presidente de número 7 é o João Goulart, mais conhecido como Jango. Jango, ele foi lançado na política através de Getúlio Vargas. Jango, que também era gaúcho, fazendeiro, muito rico, conheceu Getúlio Vargas, foi ministro do governo de Vargas e depois se tornou vice-presidente do Brasil. João Goulart ele assumiu a presidência após a renúncia do presidente do Brasil na época, que foi Jânio Quadros, um político paulista, né? Mas o João Goulart acabou assumindo em 1961. E como vocês já devem imaginar, já sabem também como foi o final do governo de João Goulart, né? João Goulart sofreu muito com a pressão dos militares, ele começou a ser acusado de ser comunista, de querer implantar o comunismo, e quando o João Goulart começou a querer fazer as chamadas reformas de base no Brasil, automaticamente ele começa a sofrer a pressão maior, principalmente das elites da época.
Tanto é que as elites brasileiras da época, elas vão se reunir juntamente com os militares e vai acontecer o golpe militar de 64. E é assim que João Goulart sai da presidência. Vice-presidente de número 8. O vice-presidente número 8 que nós vamos destacar aqui é justamente José Sarney, que assumiu em 1985 no lugar de Tancredo Neves, político de Minas Gerais. Tancredo Neves, ele foi o primeiro presidente civil que foi escolhido, mesmo que de forma indireta, porque não foi o povo que votou escolhendo, mas foi a Câmara dos Deputados, mas foi o primeiro presidente civil após o longo período de presidentes militares do regime militar brasileiro. Então a esperança estava muito grande em Tancredo Neves, só que ele acabou não assumindo porque ele faleceu antes. Então, com a morte de Tancredo Neves, antes de tomar posse, quem assumiu foi o vice dele, José Sarney. José Sarney, na época, ele despertou muitas desconfianças, porque José Sarney, o tempo todo o seu histórico como político era apoiando os militares. Então, ora, como é que agora, naquele momento, em 1985, o pessoal todo ali esperando, naquela esperança, né, de que aqueles regimes militares iam ficar para trás, de repente, um cara, que era o José Sarney no caso, que sempre apoiou os militares, agora estava ali, assumindo a presidência. Será que ia dar certo? Então, José Sarney pegou um mandato de 5 anos, conseguiu completar o mandato, e ele acabou sendo realmente democrático. Foi um período que a economia ela foi muito conturbada, vários planos econômicos foram feitos, nenhum resolveu a inflação brasileira, que galopava em mais de 100% ao ano. Mas ele deixou um grande legado, que foi a Constituição de 1988. Vice-presidente número 9 agora, né? Vamos falar de Itamar Franco. Itamar Franco, ele tomou posse na presidência do Brasil, ele era vice de Fernando Collor de Mello. A história de Fernando Collor de Mello é bastante conhecida nossa. Fernando Collor de Mello foi acusado de corrupção, começou a sofrer um processo de impeachment, acabou renunciando para não perder os direitos políticos, mas não teve jeito, acabou perdendo os direitos da mesma forma. Mas o que importa aqui é que Itamar Franco ele assume a presidência após a saída de Fernando Collor de Mello. O Itamar Franco é um político mineiro, uma pessoa que sabia articular, ele uniu as lideranças políticas do período, foi muito bom e muito importante isso. E o grande feito de Itamar Franco foi justamente a implantação do Plano Real. Ele escolheu para o ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso. Isso, exatamente. Fernando Henrique Cardoso, que depois tornar-se-ia o presidente do Brasil. E o Fernando Henrique, junto com a sua equipe, vai lançar ali o chamado Plano Real, que vigora até hoje. Foi o grande legado de Itamar Franco para o Brasil. Agora, cá entre nós, tem umas fofoquinhas de Itamar, né? Porque Itamar Franco estava no carnaval lá no Rio de Janeiro, aí tinha uma modelo chamada Lília Ramos, né, que foi convidada para ficar lá no palanque com ele, ela sem calcinha, aliás, estava sem calcinha, de saia bem curtinha e sem calcinha. Então, os fotógrafos que não perdem nada, né? Tiraram altas fotos e foi um escândalo na época. Vice-presidente de número 10. O último de hoje é o Michel Temer. Esse aqui é mais recente, é mais conhecido nosso. O Michel Temer, ele era vice-presidente de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. A história a gente já sabe porque foi muito próximo. Agora em 2016, faz apenas 4 anos. E Michel Temer, ao que se sabe até hoje, ele fez toda uma articulação junto com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, para que Eduardo Cunha colocasse para frente o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. E acabou assumindo assim o Michel Temer. O Michel Temer, então lá na Câmara dos Deputados, para poder não ser afastado da presidência, por questão de corrupção, ele teve que pegar e comprar alguns deputados, dando verba, soltando verba à torta e à direita ali, e acabou escapando, terminando o mandato, o seu restinho de mandato, aliás, né, até 2018. Um dos legados de Michel Temer, que é bastante contestado, inclusive, é a questão da PEC do teto dos gastos. Essa PEC do teto dos gastos, ela foi uma proposta de emenda constitucional número 55, que acabou sendo aprovada, e hoje é a emenda constitucional 95. Essa emenda constitucional 95, que foi adotada pelo governo Temer, ela congela ela tem um teto em que o governo federal pode investir os seus gastos públicos, congelar
por até 10 anos aqueles investimentos, prorrogáveis por mais 10 anos. Então, em nenhum país do mundo, nenhum, ele congelou esse investimento, houve um teto de gastos por tanto tempo, né? Uma previsão de 20 anos de congelamento. Até o FMI criticou na época, dizendo que medida tão radical nunca se viu no mundo inteiro. E hoje estamos vivendo aí nas portas de crises políticas. Será que vamos ter o 11º vice-presidente, aliás, que vai assumir no lugar do seu presidente? Será que Hamilton Mourão vai também assumir? Será? Vamos esperar para ver a continuação dessa história chamada Brasil.